Pessoal, boa noite, tudo bem, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar início aqui ao nosso semestre, né, na prática civil 5. Eu gostaria de falar com vocês que eu já estou assim, trabalhando arduamente lá no núcleo, tá? Tenho ido lá 2 vezes por semana, estou com o token aqui do professor Bruno em casa, tenho movimentado processo de casa também, tá? Por isso que eu até demorei um pouco para gravar a primeira aula, justamente porque assim, a gente está fazendo os ajustes lá no núcleo, está olhando como que vai ficar a situação, né? Como que os processos em andamento, com a saída aí do professor Bruno, a demanda lá, embora a gente já não esteja entrando com processos há um bom tempo, né? Praticamente desde o início da pandemia aí, que estão suspensos a entrada de novos processos, existem muitos processos em andamento, né? E assim, eu estou fazendo um levantamento minucioso aí dessas questões, né? Junto com o professor Bruno, tem alguns alunos também. A aluna Nayara me ajudou no final do semestre passado. Agora, no início desse semestre, alguns alunos do 6º período têm me ajudado lá, tá? Amanhã a gente vai ter uma reunião aí com o novo coordenador do curso, né? Aí a gente vai ver como que vai ficar assim, de uma forma mais detalhada a situação. Eu sei que vocês, né, como alunos, devem estar com algumas dúvidas e tal, mas a direção da instituição, né, os responsáveis, aqui no caso é o Frederico, eu tenho visto que está trabalhando aí arduamente também para atender as demandas do aluno, e em breve aí vocês terão um parecer, tá? Em relação à nossa disciplina, né, gente, a gente vai trabalhar a prática civil 5, né? Eu vou tentar mesclar com vocês, né, em razão aí da pandemia, da suspensão das aulas, eu vou ver como que vai ficar a situação, né, ao longo do semestre, a gente vai ver, mas, por enquanto a gente tem a certeza de que está suspenso aí a questão presencial, né, que não pode, digamos, fazer aglomeração lá, é lógico, é óbvio que um determinado grupo de pessoas, número de pessoas, né, menor, cabe lá no núcleo, usando máscara, álcool e tal, né? Até porque os processos eletrônicos, eles estão correndo, não param, né? A gente sempre tem despacho, sempre tem coisa para cumprir, é muita coisa, né? Então não tem como ficar 100% parado não, tá? Mas eu vou trabalhar com vocês agora, eu preparei um exercício para vocês, um exercício muito especial, tá, gente? Eu fiz um exercício assim, com base na análise, no estudo, né, na minha percepção aí das provas do exame de ordem, das últimas provas práticas do exame da OAB, tá? Então eu fiz um exercício prático, padrão OAB, bem padrão OAB. Eu vou fazer a correção desse exercício utilizando mais ou menos, né, mas assim, critérios bem parecidos com os critérios que são utilizados pela organizadora do exame da OAB, tá? Assim, vocês já estão no último período, vocês devem saber mais ou menos, né, como que funciona, né, como que a OAB divide a correção de uma peça prática, né? De uma peça prática, digamos, né? Vou pegar como exemplo aqui a petição inicial. Como que a OAB faz, né? A OAB divide a correção, né? Consequentemente, o aluno tem que visualizar isso também na prática, lógico, né? Como que é dividido? Endereçamento, né? O juízo a que é dirigida a peça, a qualificação das partes e o nome das partes, do contexto fático, né, dos fatos, da fundamentação jurídica, dos pedidos, valor da causa,
final da peça. Final da peça é local, data e assinatura do advogado, tá? Então, essa é basicamente, né, esta é basicamente a estrutura da peça da OAB, né, que eles cobram lá, eles visualizam, eles querem que o aluno tenha um conhecimento destes itens, né, que eles saibam fazer este item. E assim, a avaliação teórica, né, dessa peça prática, a avaliação teórica dessa peça prática da OAB, no meu modo de ver, é muito boa, entendeu? Porque a OAB, ela visualiza aquilo que o profissional vai encontrar na prática, né? E assim, a própria forma como eles fazem o enunciado, né, eles procuram retratar o máximo possível, como eles procuram fazer como se um cliente estivesse no seu escritório, passasse para você os fatos e você tivesse que montar a peça com base naquelas informações, né? E assim, eles fazem isso de uma forma muito realista. Por quê? Eles dão fatos ali que em nada interessam a peça, né? E é exatamente assim que funciona o cliente quando vai no seu escritório, né? Vou dar um exemplo aqui. A minha peça, a que eu passei para vocês, a peça que eu passei para vocês é de um acidente de trânsito, tá? Então a cliente vai chegar no seu escritório, às vezes vai chegar lá e vai falar assim: eu trabalho como enfermeira, nossa, eu não gosto do meu trabalho, trabalhar como enfermeira é horrível, sempre chega paciente lá chato e tal, nesse dia eu saí de lá do hospital, era 2 horas da manhã, aí eu estava transitando pela avenida tal, quando de repente bateram no meu carro, não sei o quê. Aí tipo assim, vocês têm que apurar ali, né, a gente como profissional, como advogado, a gente tem que apurar ali o que interessa, né, quais os fatos que interessam numa perspectiva jurídica, tá? E eu procurei fazer o enunciado mais ou menos nesse sentido, tá? Eu não fiz ele tão extenso, com tanta pegadinha, igual é da OAB não, né? Pelo menos nessa primeira peça que eu vou passar para vocês. Mas assim, eu fiz, tem algumas pegadinhas aqui, tá? Algumas coisas assim, que vocês vão ter que pensar, sobretudo em relação à competência e tal, vocês têm que, né, apurar isso tudo. Então, assim, o que eu quero, né, quando vocês forem elaborar essa peça? Primeira questão, tá? Eu quero que cada um faça a sua peça, independentemente de ter dúvida ou não, faça a peça, entendeu? Sem procurar ajuda com um colega, sem copiar coisas da internet, façam de acordo com os seus próprios conhecimentos. Por quê? Sinceramente, né, vocês vão ter uma ótima oportunidade para testar ali como que vocês estão. Por quê? Eu vou corrigir essa peça, igual eu falei aqui no início, utilizando os critérios da OAB. Eu vou dividir a correção, vou fazer um quadro, né, e vou dividir lá. Eu vou olhar estes pontos que eu falei, né, eu vou avaliar, né, estes pontos que eu falei. Endereçamento, qualificação, nome da peça, do contexto fático, fundamentação jurídica, pedido, valor da causa, documentos, né, meios como que você vai provar o direito invocado e o final da peça, tá? Então, vamos lá, vamos dividir esses itens aí, tá? Endereçamento, gente, o juízo que é dirigido à peça. Isso aí você tem que fazer uma análise lá de acordo com o exercício, tá? No caso aqui, é um acidente de trânsito. Como que... Aí, o que você tem que ter em mente, né? O que você tem que ter em mente para você direcionar sua peça ao juízo correto? Em caso de acidente, né? O que prevalece? O que prevalece? O que a lei fala, né? É do lugar do ato ou do fato?
do lugar da residência do autor, é lugar da residência do réu, é lugar da residência do proprietário do veículo. Então, vocês têm que fazer essa análise, tá? Em um segundo momento, vocês vão fazer a análise da qualificação das partes, tá? A qualificação das partes, o artigo 319 do Código de Processo Civil, ele fala lá, né, que lá é o título da petição inicial, aí ele fala lá o que deve ter, quais são as informações que devem ter da parte autora e da parte ré. Aí vocês vão analisar lá e fazer a qualificação das partes com base no artigo 319. Lembrando-se que, para estar em juízo, né, por intermédio de advogado, você tem que qualificar o advogado também. Colocar lá o endereço profissional, o e-mail do advogado. Então, assim, não pode esquecer deste ponto, tá? Outra coisa importante também nessa parte da qualificação é a questão do nome que você vai dar para a peça, tá? Então, num exemplo de acidente de trânsito, né, que é o nosso caso em questão aqui, o que vocês têm que ter em mente? Teve dano material, teve dano moral, entenderam? Teve perda de lucros cessantes, entenderam? Então, assim, vocês têm que fazer essa análise. Qual que vai ser, né, o objeto da peça? Por quê? Pelo objeto que você vai, objeto no sentido aqui de pedido, né, que você vai delimitar o nome da peça, que uma coisa está ligada à outra, né? Por exemplo, se você vai pedir dano material, moral e lucros cessantes, a ação vai chamar ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrente de acidente de trânsito, entenderam? Então, assim, muita atenção também com essa questão do nome da peça, tá? Aí depois a gente vem para parte do contexto fático. Eu gosto de chamar essa parte, esse título de contexto fático, tá? Tem gente que chama de dos fatos. Eu gosto que coloca lá do contexto fático, que é o nome tecnicamente mais correto, tá? Uma parte assim de suma importância sobretudo na inicial, entendeu? É muito importante fazer essa narrativa fática de uma forma muito coerente, tá? Gente, uma coisa aqui que eu queria ressaltar, que não precisa ser longa, tá? Não precisa ser longa essa parte. No máximo aí, são 5, 6 parágrafos, tá? Aí vocês vão utilizar da sua capacidade de síntese, entenderam? Para falar aquilo que realmente é importante falar. Hoje em dia, gente, o Poder Judiciário, ele está sobrecarregado, né? Então, milhares de processos, poucos servidores, né? Poucos funcionários, então ninguém tem tempo para ler muita coisa. Obviamente, você tem que ser o mais objetivo possível. Como que é essa parte do contexto fático, né? Como que é essa parte do contexto fático? Digamos assim, uma redação, né? Digamos não, é uma redação. O que uma redação tem que ter para ela ser boa? Princípio, meio e fim, né? Princípio, você vai fazer uma introdução, você vai fazer o desenvolvimento e vai fazer a conclusão, né? Aí no início você vai falar, olha, a parte autora estava no dia tal, a tal hora, em tal local, transitando com seu veículo, por tal lugar, tal, quando foi repentinamente, quando repentinamente o outro veículo, conduzido por fulano de tal, bateu na sua lateral, ponto. Em razão do acidente, no momento do acidente, a visibilidade era boa, não chovia, tal, ponto. Em razão do acidente, ela quebrou alguma coisa, o carro sofreu tal. O acidente ocorreu em razão da imperícia, imprudência, negligência, né? Aí vocês como advogado, né? Como o procurador da parte autora, aí vocês vão falar, né? Só que vocês não vão ainda fazer a fundamentação jurídica nessa parte, não. Mas vocês já vão estar
relacionando ali, mostrando ali qual que é o direito que será invocado na parte jurídica, né? Aí você vai falar, o acidente ocorreu por imprudência, né? Foi tipo assim, o cara estava com velocidade acima, não respeitou o sinal, estava embriagado, isso é imprudência, é imperícia, o cara ele não sabe dirigir e tal, negligência, ele não pisou no freio, não respeitou o sinal. Então assim, vocês vão fazer essa análise fática, né, barra jurídica ali nos fatos, pensando assim, ó, os fatos que eu vou invocar, ele decorre daquele direito. Qual que é o direito aqui, basicamente? É o artigo 188, são os artigos 186 e 927 do Código Civil, né, que fala lá que aquele que, por ação ou omissão, ainda que por culpa, por dolo ou culpa, causar dano a outro, tem o dever de indenizar. Mais ou menos é isso a redação desses artigos. Então, vocês têm que ter esse artigo em mente, já na narrativa fática, para vocês mostrarem ali um pouco. Que tipo assim, né, ele foi imprudente e tal. E a conclusão dos fatos, no último parágrafo, vocês vão falar, né, pela narrativa fática ficou demonstrado que a parte autora teve seu direito violado e por isso deve ser ressarcida em danos materiais, morais e lucros cessantes, por exemplo, entendeu? Ponto. Passa-se no próximo item a fundamentação jurídica. Beleza. Vamos para a fundamentação jurídica, né, que também é super importante numa peça, tá? Muita gente, na prática, eu posso falar isso, gente, que eu, como é de conhecimento dessa turma, eu trabalhei 10 anos como assessor de juiz. Então eu trabalhei 10 anos analisando peça de advogado. Muitos advogados confundem qualidade com quantidade. Tem gente que acha que deve escrever demais. E assim, na prática, o que eu vejo é que juiz odeia isso, entendeu? Persistência demais. O que tem que ter na fundamentação jurídica? Texto de lei, né? Obviamente. Se tiver um texto de lei, igual aqui no caso de acidente de trânsito, tem texto de lei que trata do assunto? Tem, né? Tem os artigos 186 e 927 do Código de Processo Civil. Do Código Civil de 2002. Texto de lei, doutrina e jurisprudência. Agora, vocês vão chegar lá e vão colocar o teu artigo 186 do Código Civil de 2002 possui a seguinte redação, ponto. Aí você vai mencionar lá o artigo. O artigo 927, por sua vez, possui a seguinte redação, ponto. A doutrina fala, da jurisprudência. Não, vocês vão atrelar essa fundamentação jurídica com o caso concreto. Então, vocês vão falar, olha, a parte autora transitava na avenida tal, a tal hora da manhã, como foi dito acima, quando teve o veículo violentamente... quando repentinamente seu veículo foi batido pelo outro, conduzido por fulano de tal, que no momento da condução não respeitou o sinal e estava embriagado. Ponto. O artigo 186 do Código Civil possui a seguinte redação. Aí você vai colocar a redação. Percebe-se, portanto, que houve infringência ao artigo. Ponto. Quer dizer, vocês estão atrelando o caso concreto ao artigo que vocês estão invocando, né? Nesse sentido, a doutrina de fulano de tal fala que aquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem, deve reparar o dano de maneira... de forma pedagógica, de forma certa e tal. Ponto. No sentido aqui defendido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, vocês vão fazer todo um atrelamento ali entre a fundamentação jurídica e o caso concreto, tá? Eu não quero que tragam também texto de lei, jurisprudência e doutrina de modo seco, isolado, não, tá? Isso não é bom, tá? E assim, arroz com feijão, gente, tá?
falar de forma simples, clara, objetiva, não precisa de usar palavras bonitas, palavras difíceis, tá? Hoje em dia o direito, assim, a moderna doutrina está até refutando esse linguajar mais rebuscado, entendeu? Até mesmo por um acesso amplo à justiça, para que todos possam entender o que está sendo falado ali, tá bom? De maneira clara, objetiva, uma peça assim, que eu quero que, como a peça vai ser digitada, feita pelo computador, né, vocês não tem como fazer à mão, que o ideal seria fazer à mão, inclusive, para vocês já irem testando lá para a OAB, mas em razão das circunstâncias não tem jeito. Então, assim, eu quero que vocês façam uma peça bem estruturada, usando times 12, espaçamento 1,5. Quando for fazer citação de artigo, vocês vão colocar o tamanho times 10 com espaçamento do parágrafo 4, né? Com simples. Aí, sabe, vocês fazerem um negócio com padrão de qualidade bom, que seja visível para os olhos, assim, que seja bom para o professor estar vindo ali e analisando, entendeu? Não quero que venha assim com peça esculambada, não, tá? Não quero que venha com peça esculambada. E de maneira simples, ordenada, né? Feita a fundamentação jurídica, a gente vai passar para os pedidos, né? Que é outra parte assim, de suma importância também. Muita gente peca demais nos pedidos, né? E nos pedidos, assim, o que tem que ter basicamente, né? Pedido de assistência judiciária gratuita, né? Se for beneficiário da assistência judiciária gratuita, citação da parte requerida para contestar a ação, né? O pedido principal, né? Indenização por dano material no importe de R$8.000, conforme documentos em anexo. Indenização por dano moral no importe de tantos R$1.000. Tem que, se for pedir indenização por danos morais, tem que valorar. Hoje em dia o Código de Processo Civil, ele exige que seja feito, porque antes do Código Civil de 2016, muito advogado colocava assim, até hoje eles colocam, mas é errado, certo? Hoje é colocar valor, né? Dar o valor para o dano moral, porque antes eles colocavam assim, dano moral e valor a ser arbitrado por Vossa Excelência. Não, coloca lá o valor. Eu quero dano moral R$15.000, entendeu? E coloca o porquê que você quer o dano moral, tá? Vocês vão ter que informar nos pedidos também se vocês querem ou não participar da audiência de conciliação, que hoje em dia o Código de Processo Civil também exige que tenha esse pedido, tá? Deixa eu ver, deixe-me ver aqui o que mais que tem que ter nos pedidos. Basicamente isso. Agora, só me veio uma coisa à cabeça que é o seguinte, na fundamentação jurídica, por exemplo, se você for pedir dano material e moral, o que eu gosto de fazer, eu particularmente, né? Fazer tipo assim, ó, item 2, fundamentação jurídica, 2.1, do dano moral, do dano material, vai discorrer sobre o dano material, falar ali sobre o dano material e tal. Do item 2.2, dentro da fundamentação jurídica, do dano moral, dividir a argumentação de modo claro, entendeu? Para quê? Tipo assim, para vocês desenvolverem ali os respectivos argumentos jurídicos de cada pedido de forma ordenada e separada. Isso é muito bom, né? Eu acho muito bom, sobretudo para quem está analisando ali, tá? E até depois também, se for o caso de recurso e tudo, aí você vai saber ali, você vai falar, olha, na fundamentação jurídica eu coloquei isso, no dano moral, na fundamentação jurídica do dano material, eu usei esses argumentos. E o juiz refutou aqui. Então, né, até para você como advogado é bom no caso de recurso, tá? Aí depois dos pedidos você vai colocar lá o pretende provar o direito alegado, né, por todos os meios de prova em direito admitido, né? Eu gosto de colocar assim genérico, porque se precisar de uma prova pericial, de uma prova documental, né, aí
você colocando lá na inicial por todos os meios de direito admitido, no momento lá que o juiz sanear o processo e fizer a intimação para especificação de prova, aí você pode ser mais específico, né? Você vai falar, ó, eu vou querer prova pericial, porque você já vai conhecer a contestação, aí você vai falar assim, por exemplo, eu vou querer prova pericial, porque na contestação o cara tá falando aqui, né, falando que o meu direito não merece prosperar, mas se eu com prova pericial eu consigo comprovar o que eu estou falando. Aí você vai falar, eu preciso da prova pericial por causa disso, disso e disso, entendeu? E muito importante também é o valor da causa, tá? Valor da causa, gente, por isso que eu estou falando assim, que é de suma importância o valor da causa, e o valor da causa está de uma forma coerente com aquilo que está no processo. Então vamos lá. No acidente de trânsito, a pessoa, por exemplo, quebrou o braço, né? Teve que ficar afastado do serviço. Lógico que, além de quebrar o braço, além dela ter que ficar afastada do serviço, ela, tipo assim, teve algumas coisas, né? Várias coisas no dia a dia dela reduzido. É óbvio, né? Se a outra parte estava errada, que ela sofreu um dano moral. É óbvio, em razão desse acidente, quebrou o braço e tudo, teve sua capacidade reduzida e tal. Então, assim, esse dano moral, aí você vai pensar, o que seria bom para retratar esse dano moral? Né? Ó, o cara estava embriagado, furou sinal e tal. Vou pedir 15 mil reais de dano moral, eu acho que é bom, para ele não fazer isso mais. Né? E para reparar as perdas, né, do dia a dia que a minha cliente teve. É lógico que, tipo assim, há perdas que são irreparáveis, mas, né, vai pedir, vai mensurar. 15 mil reais de dano moral, beleza. E o conserto do carro, o dano material é mais fácil. Você vai apresentar 3 orçamentos lá. São obrigatórios 3 orçamentos. Os juízes geralmente exigem 3 orçamentos. Então, você vai levar em 3 oficinas, uma deu 17 mil, um deu 12 e um deu 14. Aí você tem que usar o mais barato, aí você vai usar o de 12. 12 mais 15, 27 mil. Aí você vai dar o valor da causa de 27 mil reais. Por que eu estou falando que o valor da causa é importante? Ele vai ter influência em várias coisas. Se o juiz indeferir a sua assistência judiciária da parte autora, vai influenciar no valor que você vai pagar lá de custas, tá? Para começar. Segundo, se você ganhar a causa, o juiz tem que fixar os honorários de sucumbência, que é baseado no valor da causa. Então, assim, o valor da causa é muito importante, tá? E outra questão também, né, que não pode, assim, nem sonhar em errar isso na OAB, pelo amor de Deus, vocês não podem errar na OAB isso, que é local, data e assinatura do advogado com a OAB, tá? Com o número da OAB. Então, assim, basicamente é isso, tá? A peça é isso, igual eu estou falando. Aproveitem a oportunidade, por favor, não vão fazer prova... Não vão fazer essa peça aí colando dos colegas, não façam isso, por favor, tá? Façam realmente a peça, que eu vou corrigir com muito carinho, com muito detalhe, vou olhar, né, estes pontos que eu falei são os pontos que são avaliados no OAB, então vocês vão ter uma noção ali de como vocês vão estar para o OAB, tá? Tá bom? No mais é isso, a gente vai, né, eu vou gravando outras aulas, eu vou também fazer uma análise agora no núcleo lá, quais são as atividades que vocês precisam, né, se vocês precisam de audiência esse semestre, tudo, vou fazer um levantamento direitinho de tudo, tá, já tô olhando isso, mas aí eu vou fazer um arquivo e vou mandar para vocês o que eu vou querer, quando que eu vou querer, tá bom? No mais aí, uma ótima semana aí, tudo de bom para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Estou à disposição total aí também, gente, já falar desde já, né? Eu não sei como é que vai ficar essa questão, mas eu sei que vocês devem estar preocupados, né? Com essa questão do TCC, tá? Eu me coloco à disposição aí para estar... orientando, tá? Mas assim, eu não sei como que vai ficar essa questão não,
mas a princípio eu coloco e depois a gente vai trazer mais informações também, tá? Um abraço a todos aí, viu?